Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós iremos falar dos fármacos que atuam nos sistemas hematopoético e sistema renal. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como funcionam esses dois sistemas, para vocês entenderem a ação do fármaco no organismo. Primeiramente, vamos falar do sistema hematopoético. O nome já diz, hemato do sangue, poese, origem, formação. Então, é o sistema de formação das células do sangue, né? O processo de renovação celular é constante no nosso organismo e ele é chamado de hematopoese, né? As células do sangue possuem funções já definidas e é um curto período de vida, necessitando assim da hematopoese, da renovação constante. Nós temos alguns exemplos para mostrar. Os glóbulos brancos têm a função na imunidade e vive somente alguns dias. Já os glóbulos vermelhos transportam oxigênio para os tecidos e vivem em torno de 120 dias. As plaquetas interrompem o sangramento e a hemorragia e vivem em cerca de 10 dias. Então, esse é o sistema hematopoético, onde vocês vão aprender um pouco dos fármacos que atuam nesse sistema. Temos também o sistema renal, que é responsável por toda a produção e eliminação da urina, possui a função de filtrar o sangue que circula em todo o organismo. Vamos lá, então? Primeiro, vamos falar dos fármacos que atuam no sistema renal. Esses fármacos são os diuréticos, né? Que atuam primariamente estimulando a excreção de sódios. Quais são esses sódios? Os íons, os cloretos, os bicarbonatos, né? Principais eletrólitos do fluido extracelular. Então, são os fluidos que ficam aqui, ao redor das células, tá? Entre as células, né? Eles também diminuem a reabsorção tubular nos túbulos, processo que compreende o transporte ativo de eletrólitos e outros solutos da urina tubular para as células tubulares, né? E a seguir para o fluido extracelular. Então, gente, há uma troca, né, ativa e passiva desses eletrólitos dentro dos túbulos renais, né? Então, aqui eu mostro para vocês que nós temos os glomérulos, as cápsulas de Bowman, onde ocorre a filtração, a reabsorção ocorre no tubo contornado proximal. Temos também a secreção, né, que ocorre muitas vezes juntamente com a reabsorção de água na alça de Henle, né, e assim vai para o tubo coletor de urina. Então, só para vocês saberem um pouco dos componentes dos eletrólitos que compõem o líquido extracelular e o intracelular. Sódio, potássio, cálcio, magnésio, né? Cloro, bicarbonato, fosfato, glicose, aminoácidos. Todos eles têm valores diferentes no líquido extracelular e também no líquido intracelular. E esses valores são importantes para fazer a troca, a filtração entre os capilares, né? Porque há uma filtração e uma reabsorção. Então, isso é muito importante. Então, eu trago para vocês nesses slides um exemplo da filtração e absorção que ocorre nos capilares. Então, os diuréticos são medicamentos que aumentam o fluxo urinário, né? São utilizados principalmente no alívio de edemas e como coadjuvante no tratamento da hipertensão, bem como em outros distúrbios, né? No combater edemas principalmente provenientes da ICC, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal crônica, oligúria aguda, glaucoma, hipercalcemia e cálculos renais também, né? Visa principalmente eliminar os íons de sódio através da água, às vezes os íons de cálcio e potássio também. Então, nós temos vários tipos de diuréticos. Eles são classificados. Por quê? Porque cada diurético vai agir em algum momento a nível renal. Os diuréticos, eles não agem todos da mesma forma. Por isso, eles são classificados.
Nós temos inibidores da enzima anidrase, saloréticos moderados, os saloréticos potentes, os poupadores de potássio, os osmóticos, os mercuriais. Não se preocupem, nós vamos falar um pouquinho de cada um dessas classificações. Então, aqui só para esboçar para vocês que nós temos, dentro do glomérulo, várias ações dos diuréticos. Então, cada diurético vai agir num local. Esse é o nosso rim, né, nossa cápsula renal. Aqui nós temos os glomérulos. E precisamos falar um pouquinho da formação da urina, né? Que a urina, inicialmente, é formada no glomérulo, que está localizada aqui, ó, na cápsula de Bowman, né? Onde é submetida a uma ultrafiltração, tornando-se isenta de componentes celulares não filtráveis, como hemácias, leucócitos, proteínas plasmáticas, né? Durante a sua passagem pelo lume do nefrônio, este fluido praticamente aproteico. Por que aproteico? Porque a urina não pode ter proteínas. As moléculas de proteínas são muito grandes, elas não passam na filtração glomerular. E é submetida a diversas alterações na sua composição. Alguns dos seus componentes são reabsorvidos quase que integralmente para o interior dos vasos renais. Por isso que dentro da formação da urina nós temos várias fases. Fase de filtração, reabsorção, né? Secreção, mais reabsorção, mais secreção, até a formação da urina. E os diuréticos podem afetar principalmente 3 processos fisiológicos. E quais são eles? A filtração glomerular, né? Filtração que ocorre nos glomérulos, né? A reabsorção tubular e a excreção tubular. Então, aqui dá pra gente mostrar um pouquinho, né? A filtração, a reabsorção, a secreção e a excreção. Voltando um pouquinho, né? Os inibidores da adenase, eles vão impedir a reabsorção de sódio. Já os saloréticos, eles aumentam a eliminação de sódio. Estão entendendo? Cada medicamento age de um jeito. Temos também os poupadores de potássio. O nome já diz, ele inibe a reabsorção de sódio e a excreção de potássio. Eles poupam potássio. E aqui é a região que eles... Temos os osmóticos, né? Que ocorre uma maior de excreção de água, com menor perda de sódio. Então, nós temos aqui a osmose, um dos exemplos é a solução de manitol. Ele vai inibir, diminuir a perda de sódio, né? Por osmose. As moléculas de osmose vão grudar em mais moléculas de células de água, né? E vão ser eliminadas. Então, por osmose, vai ter uma grande excreção de água. Por quê? Porque as moléculas de água vão grudar nas moléculas de sódio e vão sair com maior facilidade. Porém, vai poupar a perda de sódio. E também nós temos uma outra classificação que são os mercuriais. São medicamentos menos utilizados, né, devido ao seu grande número de efeitos colaterais, né? Alcalose metabólica, arritmias cardíacas, insuficiências renais agudas, praticamente são medicamentos que saíram, são pouquíssimos utilizados, né? Porque eles causam febre, náuseas, êmese. Então, são drogas também utilizadas, mas poucamente associadas. Falamos um pouquinho das drogas do sistema renal, né? Agora vamos falar um pouco dos fármacos que atuam no sistema hematopoético. A definição são os medicamentos que atuam sobre o sangue, né? Segundo o tipo de efeito produzido ou desejado, né?
Nós temos algumas classificações, são os antianêmicos, né, que o nome já diz, ajuda na anemia. Somos os anticoagulantes, antitrombóticos e antiagregantes plaquetários, né? Os fibrinolíticos e os hemostáticos, ou os coagulantes. É importante a gente saber toda a noção de hemostasia, né? Que é um mecanismo completo que bloqueia o sangramento, previne hemorragias espontâneas e evita a gelificação do sangue no sistema vascular. O que é isso? Através dessa cascata de coagulação, o nosso sangue flui dentro do nosso corpo, não? Então, trata-se de um processo biológico, né, com a participação de uma cascata de enzimas. Aqui eu trago para vocês, mostrando essa cascata, que ela faz com que o nosso organismo, o nosso sangue, seja fluido e em nenhum momento ele cause coágulos, né? O conceito atual de hemostasia inclui 4 componentes principais, os quais devem funcionar harmonicamente para que o sangue circule melhor no interior dos vasos, né? Que são os vasos, as plaquetas, o sistema de coagulação, o sistema fibrinolítico. Tudo isso faz parte da nossa hemostasia. E o que são os medicamentos, os fármacos antianêmicos? São fármacos, né, já utilizados no tratamento de algumas carências de anemias, né? São tipos de anemias causados por níveis inadequados de substâncias químicas, né, que específicas no organismo. Sobretudo, quais substâncias dessas? O ferro, vitamina B12, ácido fólico. Todas essas substâncias são essenciais para a maturação normal dos eritrócitos e de outras células, né? Estes fármacos são importantes exemplos na terapia de reposição, né? Então, onde que o médico vai avaliar que o paciente está anêmico ou não? No exame de hemograma, ele consegue saber, né? E aí ele vai passar medicações para fazer essa terapia de reposição, né? Então, nós temos um exemplo aqui, né? Uma visão de microscópio, uma célula normal e uma célula com anemia, né? Tem pouquinhas células que precisam de uma reposição, né? E aí nós temos vários tipos de anemias, né? Anemia normocítica, que é uma perda de sangue ou algum defeito de sangue, né? O paciente que tem muita hemorragia pode ter um tipo de anemia dessa, né? Uma anemia hipocrômica, né? Ou microcítica, né? Que é especificamente a deficiência do ferro, né? Uma anemia macrocítica ou megaloblástica, né? Deficiência de B12 ou de ácido fólico. Por isso que é muito importante, né? A gestante faz muita reposição de ácido fólico, de vitamina B12, de sulfato ferroso, né? Porque essas carências têm que ser supridas no organismo. E quais são as principais drogas utilizadas? Sulfato ferroso, cianocobalamina, depende muito do tipo de anemia que ela vai estar usando. Ácido fólico, canaquion, né? O canaquion é uma medicação que o recém-nascido toma assim que nasce, né? Para evitar para evitar essa cascata de coagulação, né? Complexo protombínico humano, né? Tem vários tipos de drogas utilizadas antianêmicas, né? Depende muito do perfil do paciente e qual o tipo de anemia que ela está associada. Essas medicações, assim como também os fármacos diuréticos, eles têm várias apresentações, né? Gotas, comprimidos, injetáveis, né? Depende muito do que o médico vai citar, né? Temos os fármacos anticoagulantes, né? O que são eles? São fármacos que prolongam o tempo de coagulação sanguínea, né? São usados em diversos distúrbios cardiovasculares, né? Tais como algumas moléstias
reumáticas cardíacas, infarto agudo do miocárdio, embolia pulmonar, doença vascular cerebral, doença vascular periférica, trombose, enfim, né? Várias situações faz com que esse anticoagulante seja necessário, né? São também úteis em alguns casos especiais da oftalmologia, otorrino, obstetrícia, cirurgia pediátrica, né? Agem por, geralmente, inibir a formação, né, ou a ação de um ou mais fatores de coagulação, né? Então, aqui nós temos os fatores de coagulação e esses anticoagulantes, eles vão agir aqui, inibindo algum fator de coagulação, né? Por que que isso é importante? Porque ele previne a formação de coágulos no sangue. Então, isso é muito importante, né? Ele previne trombose, né? Ele previne os trombos ao. Contudo, essas substâncias são absolutamente contraindicadas em algumas doenças específicas, né? Como a hemofilia, né? Doença ulcerativa do trato gastrointestinal, doenças hepáticas ou renais graves, feridas ulceradas, né? Hipertensão intensa. São patologias contraindicadas. Por quê? Porque o paciente pode sofrer algum outro problema e não vai ter essa cascata de coagulação funcionando. Ele irá sangrar excessivamente, né? Levando até o seu óbito, né? Uma vez que esses fármacos eles atravessam a barreira placentária, durante a gestação, eles devem ser usados com precaução. Gestante, quando chega a utilizar esse tipo de medicamento, são gestantes de alto risco, que fazem um acompanhamento bem rigoroso com o médico, né? Porque para evitar normalmente uma trombose, né? E há toda uma necessidade de um cuidado nas pacientes, né, em período de lactação, né? Em período de amamentação do seu bebezinho. Temos também os anticoagulantes, né? Que eles antitrombóticos, que o nome já diz, fármacos que impedem e previnem a formação de trombos, né? E os antiplaquetários, né? Que inibem a agregação de plaquetas. E aí nós temos vários fármacos. De acordo com a patologia do paciente, ele vai ser utilizado, né? O AS, normalmente, paciente cardíaco utiliza, né? Varfarina, heparina, né? Paciente que tem um risco de trombose, usa muito a heparina. Então, depende muito do perfil do paciente e o que o médico quer alcançar para fazer essa utilização adequada. Lembrando que são medicamentos estritamente perigosos, tá? Porque eles inibem a agregação de plaquetas. O paciente que faz uso de alguma dessas medicações tem uma maior facilidade de ter hematomas na pele, de ter sangramento. Então, são pacientes que têm que ser muito bem orientados sobre a utilização. Por quê? Qualquer risco de sangramento, ter um corte, uma lesão na pele, ele pode sangrar bastante e ter uma dificuldade de controle desse sangramento. Nós temos também os fibrinolíticos, né, que são fármacos utilizados para dissolver os trombos já formados até 72 horas da sua formação. Um desses fármacos é a streptokinase, né? Quando que esses fármacos são utilizados? Onde a gente encontra uma grande utilização deles? Em pacientes cardíacos graves, né? Pacientes com infarto agudo do miocárdio, que chega no hospital, prontamente o médico já observa e tem que fazer essa streptokinase, ou um trombo a nível cerebral, o médico tem que fazer a intervenção, porque ele consegue dissolver esse trombo em até 72 horas da sua formação. Então, são medicamentos, streptokinase é uma medicação utilizada em hospital somente, tá? Paciente monitorizado, né?
Muito é feito em centro cirúrgico ainda, porque o médico tem que avaliar esse trombo. Então, ele vai avaliar o início e a administração completa desse medicamento. Nós temos um outro grupo, que são os anticoagulantes, né? Que são medicamentos que impedem a formação de coágulos, né? E utilizados normalmente na prevenção de trombose venosa profunda, como nós já informamos. E aí nós temos o Clexane, o Marevan, né? Depende muito da posologia, né? E da apresentação que o médico vai orientar para a paciente. Tem um cuidado de enfermagem muito importante. Pacientes que vão realizar cirurgia, os anticoagulantes têm que ser suspensos. Muitos deles são suspensos 3 dias antes da cirurgia. Por quê? Porque o risco de sangramento é muito grande. Por isso que a necessidade de suspender a medicação. É por isso que é importante a enfermagem estar sempre atenta nos medicamentos que o paciente faz uso. Nós temos também os hemostáticos ou os coagulantes, né, que são fármacos utilizados em doenças hemorrágicas para estancar sangrias anormais, né, estabelecendo assim a hemostasia, né. Aí nós temos alguns exemplos, nós temos também alguns pós-hemostáticos, que é muito utilizadas por manicures, quando você vai fazer a unha e corta, tira um pouco a mais da cutícula, e elas acabam utilizando esses pós-hemostáticos, né? Então, nós falamos um pouquinho